Gravando, pessoal. Gravando de novo. Bom dia a todos. Hoje é 5 de agosto de 2021, né? Disciplina de treinamento físico. Hoje é a nossa aula 2, tá? Vou fazer uma abertura dessa aula, assim, inicial, e depois vou passar a palavra já para a professora Diana Cuijos. Bom, gente, na aula passada eu vou tentar sempre fazer dessa forma, né? Assim, fazer um breve resumo, né? E também trazer alguma coisa sobre, acho que a ideia da disciplina e como é que a gente tem que pensar conhecimento, né? Porque eu acho que a gente está ainda nessa fase inicial. Eu acho super importante vocês entenderem um pouco algumas estratégias que a gente tem de ensino. Tá? Então, na aula passada, nós vimos conceitos, né, iniciais, muito básicos, né, do que é treinamento, o que é desempenho, lembrando que não são conceitos estanques ou únicos, existem visões diferentes sobre eles, né, a gente tem claro isso, só que, claro, é importante nós termos esses acordos entre nós para podermos seguir adiante num terreno mais forte, mais firme, para poder ir para os conceitos mais complexos e as aplicações do treinamento. Por isso que é tão importante entender esses conceitos, né? A gente falou bastante disso na aula passada. Nessa aula nós vamos dar sequência sobre esses conceitos e a gente já teve a conversinha que vocês viram tudo, né? Tudo aqui a gente é tudo open access, tudo em aberto mesmo, né? Até a organização da aula e a professora Diana também vai trazer alguma atividade, tá? Eu queria só antes de passar para a Diana, eu queria só passar para vocês o seguinte, eu ia fazer uma tarefinha, mas eu já vou deixar com a Diana, mas de qualquer jeito vai ficar uma tarefa. Eu vou passar agora no chat para vocês um link de um artigo que traz conceitos muito importantes para a disciplina, tá? Que ao longo da disciplina a gente vai ver também, que vai ser, na verdade, é um artigo que vai nos ajudar a pensar um pouco mais como a fisiologia pode ajudar o treinamento. Nós vimos na aula passada que treinamento não é simplesmente uma fisiologia, mas ela se alimenta muito também da fisiologia, né? Tem que lembrar disso, é uma disciplina importante, embora a gente tenha que saber que não é só isso, porque às vezes o pessoal, eu brinco que tem aluno que entrou no tubo de ensaio e não sai mais, e o mundo real é um pouco além disso, né? E não significa que não é isso, mas mais algumas coisas. Então, esse artigo vai ajudar vocês a pensar também um pouco assim como a fisiologia pode ajudar no treinamento de um modo mais integrado, né? Mais integrado com alguns conceitos que vocês certamente já viram, mas também sistematizados, que vai servir para a disciplina, tá? Eu não vou perguntar para vocês agora, mas nesse artigo tem um resumo ali, e do resumo eu vou lançar alguma pergunta para vocês. Tá? Talvez hoje, não sei se der tempo, se não vai ser para outra aula, mas não se preocupem, não precisam ler agora, porque agora é com a Diana, mas vocês já têm mais esse material aí, eu peço que vocês baixem e estudem, porque se não for hoje, vai ser na próxima aula, a gente já vai fazer alguma questão, especialmente sobre o resumo. E, claro, leiam o artigo para entender bem esses, tá? Mas começando pelo resumo, entendam bem o resumo e dali vão para o artigo, tá? Isso talvez para a próxima aula lá. E aí, deixa eu só fazer essa rápida apresentação. Eu acho que de manhã eu fiz, mas de novo eu acho que é sempre legal assim para a gente ir se conhecendo. A Diana, a gente estava conversando, quem começou ali na aula, na pré-aula, que eu digo que é sempre legal, porque a conversa de bar às vezes é onde a gente mais aprende, tal. A gente começou a se entregar aqui do tempo que eu conheço a Diana, faz um bom tempo, né? Perguntei para ela até se ela lembrava de quando eu era presidente do CBCE. Eu fui presidente do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte de 2009 a 2013, ou seja, já vão aí alguns aninhos, né, desse tempo. E a Diana participou de um período lá, enquanto eu estava nessa história e tal. E a Diana veio da Colômbia para fazer seus estudos de pós-graduação, ela é formada em Educação Física, ela é da cidade de Pereira, que é a região cafeteira, e segundo cafeteira, né, que eles chamam, lá da Colômbia, e segundo ela, a melhor região da Colômbia, isso é um pouquinho o meu lado, assim, ela gosta muito da sua cidade, e a gente sempre tem tentado combinar, inclusive eu ir visitar lá, de tão legal que ela fala, porque, entre outras coisas, é uma região que é muito próximo das terras altas, dos Highlanders, e ao mesmo tempo é também próximo do mar, tem essa incrível característica aí, além da cultura que a gente conhece, que é riquíssima, é super interessante e, de certo modo, muito próximo com nós também, né? A gente lembra até sobre futebol, várias coisas culturais que parecem
com a gente, com a alegria, o humor, e são características da Diana, né? Uma colega assim que, além de ter esse nível, essa energia, né, super boa, é uma grande profissional, né? Ela fez o mestrado dela na área, era ciências da reabilitação, né? Da saúde. Era da saúde. Era o outro pós-graduação da Federal lá da Universidade Federal de Ciências da Saúde. Ciências da Saúde. Da UFSP. Tranquilo. Da UFSP, a Diana é dali, foi orientada pela Aline Panhussá, pela professora Aline Panhussá, e ela sempre, estudou com a gente, assim, nessa linha aí, nas questões de mecânica energética da locomoção, tá? E sempre foi uma pesquisadora que nos auxiliou muito, foi uma participante muito ativa, por exemplo, do projeto para a Caminhada Nórdica, né? Foi uma das primeiras voluntárias a ajudar lá a Elren, né, no projeto, foi super interessante. Então é isso, é um prazer apresentar ela para vocês, e digo assim, eu acho que além da troca do conteúdo em si, né, tem também o currículo oculto, né, que eu acho que é muito legal essa troca cultural também. Então, além dos limites que a Diana já comentou, e não é, Diana, nós temos que tocar isso, que é a questão do idioma, mas vai para cima, tá? E a gente reforça para os alunos, quando não entenderem, por favor, perguntem, né? Mas, Diana, fica bem à vontade, porque tu fala muito bem em português, e tenha sempre os limites de acento, que a gente sabe, e só quem morou fora é que sabe mais. Então, geralmente é um problema para pessoas que às vezes não têm tanta essa experiência. Então, o que eu peço para esses alunos que não têm tanta paciência, às vezes por não ter vivido essas experiências, é que parem tudo e tentem perguntar, e não fiquem no, não, mas eu não entendi, então não é mais comigo. Não, é comigo sim. Para tudo e, professor, por favor, repete, porque essa parte acho que pode ser importante, eu não entendi. Tá? Fiquem à vontade, tá, gente? E principalmente aproveitem o lado do copo cheio, que é muito bom, né? Que é essa questão também cultural da Diana, e além do conhecimento dela que ela vem formando aí agora no doutorado, também no que a gente falou na aula passada, né? Nessa parte da genética médica ali e das doenças raras, né? Diana, obrigado, tá? E fica à vontade aí, é um trabalho em colaboração, então não é nenhum convite, tu não é uma palestrante aqui, tu é a professora, então tá em casa, tá? Tudo contigo aí. Muito obrigada, professor. Bom, já o professor contou parte da minha história, sim? Atualmente, igual, estou realizando o doutorado no PPG de Ciências Médicas, mesmo assim, continuo bem vinculada, bastante vinculada à educação física, ao grupo Locomotion, e seguimos trabalhando bastante nessas parcerias, e como o professor falou, às vezes a gente, quando está aí como aluno, sente muitos limitantes com relação ao idioma, não necessariamente o espanhol, falo também do inglês, e às vezes de se arriscar, de ir atrás e de entender, ou mais bem de que entender é se arriscar a tentar fazer as coisas que não é necessário 100% de perfeição. O importante é ir atrás e tentar dar a gente o que melhor pode para ter esse tipo de experiências e intercâmbios, que eu animo muito a vocês para quem possa ter essa experiência, realize e vai atrás disso. Aqui, Letícia Miranda falou que de umas aulas, quando estava no mestrado, de umas aulas de biomecânica da marcha lá, e olha só, aqui nos encontramos de novo. Que bom. Bom, então, para começar, vamos a realizar uma pequena brincadeira, um jogo que eu vou passar para vocês, um link, e vão abrir em seus celulares. Eu vou colocar aqui no chat. Espera, eu abro aqui. Este link, que é um programa que chama Mentimeter, e eu vou dar um código, sim? Aí eu vou mostrar para vocês podem